Então, nós estamos aqui na quarta aula, na quarta lição, no primeiro módulo. E essa lição hoje vai falar sobre a pessoa de Deus, né? Vocês perceberam, vocês que estão usando o aplicativo das meditações, vocês perceberam algo em comum? Qual é o versículo de hoje da meditação? Isaías 45, versículo 6. E assim continua, né? Justamente é sobre Deus que nós vamos falar, e a meditação bíblica também é sobre Deus. Muito interessante, gente. Então, o versículo base de hoje é Isaías 45, 6. Né? Um versículo abaixo do versículo da meditação bíblica. Para que saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Então a Bíblia nos ensina quem é Deus. Então o objetivo dessa aula é compreender de fato Deus, como ele age em relação a si e em relação à sua criatura, né? Às suas coisas criadas. Nós vamos falar hoje sobre as qualidades da natureza de Deus e as qualidades do caráter de Deus. Então, sobre a natureza e o caráter de Deus. Nós podemos relacionar os princípios bíblicos, os 7 princípios bíblicos, com Deus. Né? O que tem a ver Deus com o princípio do caráter? O caráter de Deus. Né? Deus, ele é imutável no seu caráter. Sendo assim, ele continua mesmo ontem, hoje e eternamente. A mordomia. Deus sempre está pronto em abençoar os seus filhos quando esses o buscam e o adoram em espírito e em verdade, que tem um coração fiel e crê que ele é galardoador dos que o buscam. Autocontrole. Deus não tem crise. Deus, ele é autocontrolado, né? É por isso, jamais que deixará de ser fiel. Suas promessas nunca deixarão de se cumprir na vida dos seus filhos. Não é como nós, né? Nós às vezes prometemos, mas se alguém pisar na bola com a gente, pode esquecer que a gente vai cumprir qualquer coisa. Mas Deus não, né? O semear e colher. Deus, que é o agricultor, plantou a videira verdadeira, que é Jesus, né? E colheu quem? Colheu todo aquele que nele crê. Na soberania, Deus, ele é soberano sobre a terra. Todos os reis ou governantes foram levantados por ele. E desempenham o papel que, na soberana vontade, ele decidiu. Individualidade, Deus é único. União, o desejo de Deus é restaurar o homem, união ou aliança, né? Ou pacto. Então, Deus, o desejo dele é restaurar o homem que ele criou e trazê-lo de volta ao seu convívio. Uma pergunta para vocês aí. Deus criou o mal? Quem acredita que sim, levante, bota uma mãozinha ali e explique.
Então vamos abrir Isaías 45, 7. Depois nós vamos ler Salmo 139. Isaías, o Anderson não está aqui, né? Mas o Anderson me fez um questionamento assim muito interessante. E ele me mandou uns vídeos de um cara, deixa eu ver o nome do cara, Israel Leocádio. Tem vários vídeos sobre escatologia desse cara aí. E ele me pediu, cara, será que tem fundamento? Bah, mas aí eu tenho que assistir tudo, né? E eu comecei a assistir algum vídeo dele e justamente naquele vídeo ele fala que Deus criou o mal. Isso está em Isaías 45, 7, ele falou. E aí, então, justamente no conteúdo de hoje, então nós vamos falar sobre Deus. Será que Deus criou o mal? Alguém quer ler Isaías 45, 7? Eu posso ler, pastor. Vou abrir a minha aqui também. 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Tá. Essa tua tradução tá igual à minha nessa aqui. É uma tradução NVI. Agora, mudando a tradução, colocando a RA, A minha tá bem diferente. aí que tá, né? Aí tu pega a revista e atualizada, ela vai dizer assim: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Então, A minha tá, eu sou o criador, a luz e a escuridão. Eu mando a bênção e a maldição, as maldições. bem diferente também. Mas não tá errado, a sua não tá errada também, porque as maldição vem de quem? É Deus que amaldiçoa ou é o diabo? É Deus? A maldição o que que é? É o direito legal, né? Pela desobediência. Direito legal dado ao inimigo, que a pessoa dá ao inimigo. Então, Deus permite a maldição por causa da desobediência, porque as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Agora, quando diz aqui, ó, eu crio o mal, ele está dizendo assim, ó, gente, para se estabelecer a paz é necessário o quê? A guerra. Então é isso que ele está dizendo, né? Querem a paz? Se prepare para a guerra. Para o povo de Israel se estabelecer na cidade ou na Canaã, né? O que eles tiveram que fazer? Criar guerra. Deus criou a guerra, né? Então é nesse sentido. Não é no sentido de que Deus criou o diabo. Tá aqui, vou criar o diabo para botar um espinho no pé de vocês, uma pedra no sapato da humanidade, porque eu quero ralar mesmo com o homem, eu quero lascar com o homem. Então não é nesse sentido, né? Então, se aquele professor lá falou nesse sentido, ele está equivocado, tá? Então Deus, nós vamos ver aqui que Deus criou o homem com a possibilidade de pecar. Deus criou Lúcifer com a possibilidade de pecar. Deus criou Jesus. Deus enviou Jesus. Na verdade, Jesus foi criado, né, o corpo, porque Jesus já existia lá no céu. O Cristo, né, vamos dizer, o Cristo, né, agora veio e nasce o Jesus, que não existia lá no céu. Existia o Cristo, nasce o Jesus. Então Deus, né, dá forma ao Cristo como homem, 100% homem, vivendo aqui 100% homem. Carne, sente fome, sente dor,
sente as necessidades e zero poder. Tá? Jesus tinha zero poder. Tudo que ele precisava fazer, ele dependia, como eu e você, para fazer milagre. Por isso que ele disse: vocês também farão milagres e mais do que eu, porque eu vou para o Pai. Então, por que nós fizemos? Porque Jesus dependia do Espírito Santo, nós também dependemos do Espírito Santo. Jesus, ele deixou a sua glória, os seus atributos. Nós vamos ler e aprender hoje sobre os atributos de Deus. Jesus, Cristo tem os seus atributos. Jesus tinha os seus atributos humanos, não tinha os seus atributos divinos com ele. Tá? Então ele se despiu para poder entrar no corpo do homem. Depois nós vamos falar sobre Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o Pai, né? A figura do Pai. Onde é que eu estava falando? Enfim, nós vamos entrar então na parte aqui da palavra de Deus, em que nós vamos ver que Jesus, voltando, Jesus, ele foi criado, homem, com a capacidade, ou a possibilidade, melhor dito, de pecar. Adão foi criado homem com a possibilidade de pecar. Jesus foi criado homem com a possibilidade de pecar, porém, ele não pecou. Diferente de Adão. Ele não tinha nada de diferente de Adão. As mesmas coisas, pelo contrário, só que Adão, ele caiu aonde? Caiu no Éden, no lugar das delícias. E Jesus, ele suportou o pecado, as acusações, as mentiras, as calúnias. Ele suportou na carne aquilo que Adão, né, no paraíso, ele não conseguiu suportar. Então, nessa lição, né, nós vamos ter agora um pouquinho mais de clareza aí sobre as coisas de Deus. Vamos ler, já que estamos com Bíblia aí perto, vamos ler. Alguém de boa leitura vai me ajudar aí. Vamos pegar naquela revista e corrigida. Revista e atualizada, na versão. Vamos para o livro de Salmos. Salmo 139. Todo mundo pegue a ARA, tá? ARA. Salmo 139. E o primeiro em diante. A mãe vai ler. Eu vou pegar na Bíblia aqui, porque nós não vamos ler todo ele, porque senão vai ficar extensivo. Tá? E se vocês estão na Bíblia, a Bíblia do aplicativo, quando eu falar para vocês sublinhar, vocês sublinhem, tá? Essas partes que eu falar. Tá? Pode ler o primeiro, quem vai ler? 139, o primeiro. Eu leio, pastor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Aqui, pode sublinhar o 4. O 2 também. Tá a tradução igual da minha Bíblia em papel. Alguém sabe me dizer aqui que atributo tem de Deus aqui?
Chutando a onisciência? Onisciência? Exato. Onisciência. Se tiver anotação, pode anotar. Onisciência. Quer dizer que ele conhece o pensamento. Antes que uma palavra saia da nossa boca, ele já sabe. O diabo sabe quando a gente se assenta, quando a gente se levanta, quando a gente vai, quando a gente vem, mas, porém, ele não sabe o nosso pensamento. Ah, o versículo 7 agora podemos ler. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Amém. Então, todos esses versículos 7 ao 10, o que será, que qualidade nós podemos atribuir aqui da personalidade de Deus? Que atributo? Onipresença? De presença. O versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso. Que precioso. Sim. Até o 16? Até o 17 também. Pode ser. Até o 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Então nós vemos aqui quem é que pode, gente. Quem é que pode contar todos os dias do homem, saber de todos os dias do homem, né? Como diz aqui, ainda eu era uma substância informe. Quer dizer que eu era lá, um grãozinho de arroz, lá no ventre, e o Senhor já tinha determinado, ou seja, contado, né, todos os dias da minha existência. É um ser onipotente, né? Quem é que faz uma coisa dessa? Só um ser poderoso, né? Então aqui nós vemos as características, né? As qualidades da natureza de Deus, né? E é o que nós vamos ler e conhecer um pouquinho dos atributos que ele comunica a nós e os atributos que ele não comunica a nós. E tem atributos que ele não comunica a ninguém. Ele não compartilha com ninguém esses atributos. Porque o dia que ele compartilhar com alguém, ele vai ter um sério problema. Por quê? Porque ele vai estar criando um outro Deus. E Deus não pode. É uma coisa louca, né? Porque Deus não pode ser criado. Agora, quem criou Deus? É um mistério muito grande para nossa cabeça entender. Deus não foi criado por ninguém. Já imaginou? Se alguém criasse Deus, ele era menor. Ele era um Deus com D minúsculo. É muito louco isso, né? É impossível nós entendermos uma coisa dessa. Então, por isso que é algo tremendo, né? Deus é algo tremendo. Não se explica Deus. Na introdução ali, nós temos, vamos ler ali, vocês têm também. Nessa lição, teremos contato com o que a Bíblia nos ensina a respeito da pessoa de Deus. Num tempo em que tantas coisas são ditas a respeito de Deus, é importante saber o que ele mesmo revela acerca de si em sua palavra. Como toda pessoa, Deus tem atributos
e qualidades que o distinguem de qualquer outra pessoa, ou seja, que faz dele um ser singular. Existem dois conjuntos de qualidades que Deus possui. O primeiro deles diz respeito à natureza. Seria mais ou menos como dizer de alguém como a sua aparência, embora não possamos comparar Deus a nenhum ser humano na constituição física ou mesmo espiritual. A isso chamamos de qualidades naturais ou da natureza de Deus. Outro conjunto da qualidade de Deus está relacionado ao seu caráter, ou conforme a comparação citada anteriormente, como Deus seria por dentro. Isso diz respeito a seu caráter e aquilo que move os seus atos. Isso chamamos de qualidades morais de Deus, sua personalidade. No 1 aqui, no primeiro tópico, diz assim: as qualidades da natureza de Deus. Como falamos acima, começaremos a descrever as qualidades de Deus e a sua natureza. Deus, primeiro, ele é espírito. Então, nós não temos como explicar, né, a natureza de um espírito. O próprio Jesus falou, né? Então, nós não podemos questionar a Bíblia, e muito menos aquilo que Jesus falou, né? Quando disse aquela mulher samaritana, né? Que Deus é espírito, e o que importa é que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Esta é talvez a qualidade natural mais marcante de Deus. A Bíblia diz, né, em João 4:24, que ele é espírito, ou seja, ele não é composto de matéria física. Eu, você e também os anjos. Nós somos compostos de matéria. A ciência diz que a Terra é formada, né, 70% água e o restante, né, de minerais. Também a ciência diz que o corpo do homem é 70% água e minerais. Os minerais que existem na Terra também são encontrados no corpo do homem. Quando o fôlego de vida sair de nós, ou seja, o espírito, a alma, que é o nosso ser, o nosso pensamento, nosso coração, todo o nosso ser, né? Junta-se ao espírito, e o corpo então vai à sepultura, e literalmente, irmãos, o nosso corpo, ele vira pó, ele vira terra, né? Eu nunca tive essa coragem de ver, né, um defunto depois de decomposto, mas assim dizem que o homem literalmente ele vira pó. Agora, imagina só, né, como é que seria construído Deus? Que matéria seria construído Deus? Os anjos, eles são construídos com matérias celestiais. Deus construiu, né? Não sei a forma como Deus construiu, a Bíblia não fala, também não, nós paramos por aqui, né? O homem foi construído das coisas terrenas porque ele é terreno. Os anjos foram construídos com coisas celestiais, né? A Bíblia diz que nós seremos como anjos lá no céu. Então eles têm uma matéria. Nós também, essa matéria vai ficar ou vai ser transformada, né? Vai ser transformada a nossa matéria aqui, porque essa matéria não vai herdar os céus. Lá é um outro plano, outra dimensão. Mas qual seria a matéria usada para fazer Deus? É bobagem nós pensarmos nisso, porque a Bíblia só explica que ele é espírito, e espírito não é matéria. É um ser imaterial. Aqui continuando, ou seja, ele não é composto de matéria física, não, nem tampouco possui uma natureza física. Isso também pode ser explicado em outras passagens.
Por causa dessa qualidade, Deus não se limita às realidades humanas, nem muito menos às de tempo ou de espaço, né? Mas Jesus, ele provou, né, o que é ser o homem, Cristo, né? Ele provou, testou na carne, né? Sentiu, teve carne, né? Aqui na terra, né? O ponto 2 ali, 1.2, diz assim: Deus, ele é a fonte de toda a vida. Outras qualidades naturais de Deus, é o fato de estar vivo. Embora isso seja óbvio, devemos perceber como esta qualidade é importante para nós. A Bíblia diz que Deus é o que é, ou seja, nós seres humanos, existimos a partir de uma outra pessoa. Nossos parentes que nos geraram, nós temos uma linhagem, mas Deus, porém, não depende disso, pois ele é a fonte de toda a vida, de toda a existência. Aqui que é um grande mistério, né? Os anjos vieram a partir de alguma coisa. Lúcifer, que se diz Deus, veio a partir de alguma coisa. O homem veio a partir de alguma coisa. Mas e Deus? Deus não, Deus ele é a fonte de toda a vida, de toda a existência. Quando diz de toda, podemos imaginar, irmãos, né? É muito vasto o universo que a ciência não consegue explicar, né? É muito vasto. Imagine Deus criar tudo isso e com perfeição, né? Logo nós estaremos terminando a nossa chamada aqui. Deus possui uma personalidade. Além de possuir qualidades como espiritualidade e vida, Deus possui uma personalidade. Ele é uma pessoa. Como assim? Deus é uma pessoa. De que forma? A Bíblia explica. Ou seja, Deus ele é uma personalidade. O que é uma personalidade? Pensa, né? Se move, fala. Isso é uma personalidade. Cachorro não é uma personalidade, né? Então o homem é uma personalidade. Tem autoconsciência. Deus possui a vontade e é capaz de sentir, escolher, ter um relacionamento recíproco que possui resposta. A implicação mais clara para esta realidade é o fato de que Deus espera que nos relacionamos com Ele pelo fato de sermos sua imagem, segundo a sua semelhança, conforme nos diz a palavra. O detalhe é que Deus espera um relacionamento segundo os seus padrões, e não segundo os nossos padrões, que são corrompidos pelo pecado. Você conversa com uma pessoa, como eu recém conversei com um jovem, né? Conheci um jovenzinho aí e tal, e aí ele me falando o seguinte, né? Aí eu pedi, quantos anos tu tem? Ah, eu tenho 27 anos. Tá, eu dizia assim, com 27 anos eu já estava casado, e tu? Eu já passei 8 casamentos, ele disse. Olha só, gente. Eu passei 8 casamentos. Eu falei, só que falta você dizer que já tem filho. Tenho 3, ele disse. 2, né, já nesse mundo e 1 que tá para vir. Meu Deus, eu nem pedi mais nada. Aí eu falei assim, cara, vocês precisam de Deus, precisam buscar Deus. Pois é, eu sempre boto Deus em primeiro lugar, cara. Deus é tudo para mim, não sei o quê. Então, o relacionamento das pessoas com Deus é sempre segundo os seus padrões, aquilo que eles pensam. Não é segundo o padrão de Deus. Deus estabeleceu um padrão dele para nós nos relacionarmos. Fora isso, irmãos, é só especulação, é só querente, né? É só querer Deus e não ter Deus.
Deus é finito, ou melhor, Deus é infinito, né? Deus é infinito, nós somos finitos. A última das qualidades naturais que iremos abordar, então, se refere à infinitude. Dentro desse campo, devemos dizer que há pelo menos 3 questões contidas nestas qualidades de Deus. Infinitude representa ausência de limites de qualquer ordem. Ou seja, para Deus, nada é impossível. Isso quer dizer que Deus, primeiro, está presente em todos os lugares. O Salmo 139, o que nós lemos, né? Então vai nos falar isso, né? Se eu subo lá, Senhor, no mais alto, o Senhor me vê lá. Se eu vou lá no profundo do abismo, o Senhor também vai estar lá. Então, ele está presente em todos os lugares, né? Por isso que o salmista Davi, ele diz, né? E o texto também de Jeremias 23 ao 24. E Deus observa tudo quanto fazemos. Isso porque, em resumo, ele é maior que todas as coisas. Deus não está limitado pelo tempo ou pelo espaço, embora que os use segundo a sua vontade. Em outras palavras, é como se para Deus nossa vida fosse uma fotografia. Em uma foto podemos contemplar todos os momentos daquele evento. Para nós, porém, vemos a vida como um filme, que tem começo, meio e fim. Se deixamos de assistir uma parte, podemos perder a compreensão do todo. Além do que, sem que vejamos todo o filme, nunca teremos o entendimento do fim. A partir desse exemplo, podemos ter uma ideia do que é esta qualidade de Deus. O B, outra qualidade de Deus, ele conhece tudo, né? É a onisciência de Deus. Deus sabe todas as coisas. Ele conhece não somente nosso procedimento, mas também os nossos próprios pensamentos. Deus diz que nenhum fio da nossa cabeça cai sem que ele permita. Coitadinho de mim, tô careca. Irmãos, essa escrita aí está um pouco em contradição, viu, ao que está em Lucas 12:7. O que a Bíblia diz em Lucas 12:7 diz assim: até mesmo os fios da vossa cabeça estão contados. Então, se alguém diz, não cai um fio da nossa cabeça sem a permissão de Deus, está escrito na Bíblia? Não, não está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que todos os fios da nossa cabeça estão contados, tá? Então, às vezes as pessoas se emocionam e escrevem né, o que não está na Bíblia. Então, essa frase aí está um pouco controversa. Nem mesmo um pardal poderá cair no chão sem a sua permissão. Então, a Bíblia diz que nós valemos mais que um pardal, né? Que Deus alimenta. Não valemos nós mais que os pardais? Também não está na Bíblia que nenhuma folha cai no chão sem a permissão de Deus. Também não está na Bíblia, né? Deus tanto tem conhecimento dos fatos do passado, presente e futuro, assim como também detém toda a sabedoria relativa à ciência. Aí o Romanos diz, né? Ó, quão insondáveis são seus juízos, né?
E o ponto C, aqui, que é o terceiro, ele tem todo o poder, né? A onipotência. Ele é todo poderoso. Ele detém a autoridade total sobre todas as coisas e sobre todas as criaturas. Deus pode realizar tudo o que quiser, porque está ao seu alcance fazer isso. E Deus, ele é metafísico ou transcendente. Ou seja, ele excede os limites normais. Ele é diferente e independente da criação. Seu ser e sua existência são infinitamente maior e mais elevados do que a ordem por ele criada. Ele subsiste de um modo absolutamente perfeito e puro, muito além daquilo que ele criou. Ele mesmo é criado, ele mesmo é incriado e existe a partir da criação. A transcendência de Deus não significa, porém, que ele não possa estar entre o seu povo como seu Deus. O ele é eterno. Uma coisa, você é eterno? Levante a mão aí, você que acha que é eterno. E agora? Mas a Bíblia diz que a nossa alma é imortal, nós somos imortais. Nós estamos chegando ao final da aula aqui, falta quantos segundos, minutos? Vamos realizar outro, já está findando, tá? Alguém? Chama lá, Julie. Chama lá, outro link. Como explicar então? Microfone desligado. Como explicar então? Nós somos seres eternos? Mas então nós somos Deus, então. Esse Deus também é eterno? A teologia explica que nós somos eternos depois de criado. Mas Deus, ele é eterno desde sempre. Então, nós somos chamados de seres eviternos. Eviternos é que somos eternos após sermos criados, né? Então, depois de sermos criados, nós recebemos dele. Nós recebemos dele a eternidade. Nelly pode falar. Nós somos o quê? Nós somos eternos após... Como é que é? Epiterno? Ser eviternos. Eviterno. Eviternos. Eviternos. Somos eternos após sermos criados. Tanto anjos como homens. Animais não, tá? Não vão poder levar o animalzinho lá pro céu. Eles ficam aqui. E às vezes são mais bem-aventurados, viu? Porque a Bíblia diz, ai, né? Ai daquele que for para o inferno. Melhor nem ter nascido. Beleza, então. Então tá. Continuando, então, nós estamos no eterno, né? Ele é de eternidade em eternidade. O Salmos 90 é um Salmos de Moisés. E lá no ponto 2, na parte B, ele diz: de eternidade em eternidade, tu és Deus. Nunca houve nem haverá um tempo, nem passado, nem futuro, e que Deus não existisse, ou que não existirá. Ele não está limitado pelo tempo humano. Ele é, portanto, melhor descrito como eu sou.
Então, no passado, eu sou. Presente, eu sou. Futuro, eu sou. Por isso que ele se apresenta, né, a Moisés, dizendo, quando Moisés pediu, naquela conversa, né, quando Deus falou para ele ir para libertar o povo, quando Deus se apresentou a ele lá na sarça ardente, né? Mas, Senhor, em nome de que Deus? Porque lá no Egito está cheio de Deus. E eu vou lá falar sobre qual Deus? E aí Deus falou, diga que o eu sou, né? Porque, na verdade, qual é o nome que nós daríamos a Deus que lhe falasse todas as qualidades que nós estamos falando aqui, né? Um Deus todo-poderoso, um Deus fonte da vida, um Deus eterno. Todos os nomes têm um sentido, né? Por exemplo, Milton. Milton se eu não me engano, é francês. É da pedra de moinho. Da pedra de moinho ou pedra de moinho. Algo relacionado à pedra de moinho. Né? O teu nome também, se você for pesquisar, a origem do teu nome vai ter um sentido, um significado. Teu nome, teu sobrenome. Mas, né? Que nome nós daríamos a Deus? Por isso que nós não sabemos o nome de Deus. Né? Existe o tetragrama, né? Lá do passado, né? As letras que depois colocaram algumas consoantes para sair, então, o nome de Yahvé. E aí, de uma forma bem genérica, bem, né? Saiu o nome Jeová, né? Então, esse nome Jeová, se você falar o nome Jeová para que é o nome de Deus para um judeu, você leva uma surra, tá? Então, o nome de Deus realmente ninguém sabe. A pronúncia do nome de Deus ninguém sabe. O nome de Deus, por isso que o Antigo Testamento, né, diz para nós não tomar o nome de Deus em vão, por qualquer coisa. Mas só que ninguém sabe o nome dele. Essa que é a questão. Né? Os antigos, quando os escribas, os sacerdotes iam escrever os escritos, manuscritos, eles tomavam banho e então eles ocultaram o nome de Deus para que as pessoas não falassem o nome de Deus. Então hoje nós não temos nenhum escrito antigo, né? E por isso que se perdeu o nome de Deus. O nome Jesus também, eu não quero criar polêmica aqui, mas o nome de Jesus também é um nome muito alterado. É adulterado o nome Jesus. Né? O nome Jesus não é o verdadeiro nome de Jesus. Mas é um nome, assim, bem genérico também. Porque Josué, né, Jesus, é o mesmo que Josué. Mas foi na transliteração, sabe? É que se perdeu realmente a essência e nós temos nas traduções esses nomes, né? Que nós temos. Mas o interessante, irmãos, se acontecer de alguém dizer para falar para vocês, o nome de Deus é Iau. E o nome de Jesus é Yahushua. Alguém já ouviu? Alguém já ouviu? Levante a mão. Deus é Yau e Jesus é Yahushua. Até os animais, né? Aí bota os animaizinhos falando o nome de Deus. Yau, Yau. Bota o leão, bota o gato, bota o cachorro. Todo mundo fala Yau, Yau, Yau. Enfim, gente, e eles pregam que quem pronuncia o nome errado de Deus vai para o inferno. Então, esses caras aí, que nem sei
a denominação, a religião, mas enfim, esses mesmo cara diz que abril vai acontecer o arrebatamento. Então vamos ver quem está certo, né? Tomara, irmãos, tomara que ele esteja certo, tá? Abril de 2023 diz que nós vamos ser arrebatados. Então, tomara a Deus, que nós nem chegamos ao final da conclusão desse curso, né, irmãos? Mas, por que é que eu tenho certeza que ele está em nós? Que mesmo nós não chamando pelo nome, o nome dele realmente, mas a gente chama pelo que ele é. Essa que é a certeza. Bom, se fosse José, se nós fôssemos enganados, o José, o nome dele é José, o José da Bíblia, né? O José que criou o céu e a terra. E se nós fôssemos expulsar um demônio em nome de José, sai em nome de José, o diabo ia sair. Por quê? Porque não é o nome ali, escrito esse nome, mas é a essência, a quem nós adoramos, o que está em nós. Se ele está em nós, a Bíblia diz, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, vocês podem pedir tudo, né? Que isso será feito. E os demônios se submeteriam a esse nome. Então, quando nós invocamos, não é apenas um nome. Porque aí, irmãos, qualquer um poderia usar o nome de Jesus. O macumbeiro poderia usar o nome de Jesus. O padre poderia usar o nome de Jesus. Né? O matador, o sanguinário, o estuprador podia usar o nome de Jesus e ser salvo por falar a palavra de Jesus, mas não viver a Jesus. Né? Aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então é muito mais do que um nome, né, escrito. O nome de Jesus é muito mais, né? Fala, Dani. Abre o microfone, Dani. Não estou te ouvindo. Quem é o Dani? Quer falar? A Fábio, eu acho. A Fábio está tentando falar ali, só está gesticulando a boca e não está saindo nada. Não. Teu microfone. Tá com problema. Não estou conseguindo abrir o teu microfone. Bom, acho que nem consigo aqui. Então tá, bota na caixa de mensagem lá. Tá bom? Pode continuar. Vamos continuar. Ele é imutável. Ele é inalterável nos seus atributos, nas suas perfeições, nos seus propósitos para a raça humana. Agora, existem duas coisas. A gente vê que na Bíblia diz que Deus se arrepende. E outra parte, a Bíblia diz que Deus não muda. Eu não mudo. Mas a gente vê em alguns lugares, por exemplo, que Deus ele se arrependeu de ter feito o homem. Outra parte diz que Deus se arrependeu do castigo que iria mandar sobre Nínive. Então, parece que entra em contradição. Aí nós precisamos aprender que existem dois tipos de propósitos. Os propósitos eternos de Deus, esses são imutáveis. E os propósitos temporais de Deus, que se o ser humano, né, se arrepende, ora, Deus então ele se arrepende do castigo que iria trazer sobre o ser humano. Deus, quando ele olha para Noé,
né, e vê toda aquela geração corrompida, a Bíblia diz que Deus se arrepende de ter feito o homem. Olha só, que dor no coração de Deus, irmãos. Imagina, né? Deus se arrependeu de ter feito eu e você. Mas, porém, não era um propósito temporário. E por não ser propósito temporário, ele teve que executar um plano dele para que toda a raça não viesse a ser contaminada. Ele tinha que então guardar a linhagem de Noé para a descida ou a vinda do Messias, né? Então foi que ele teve que exterminar toda a raça humana e só preservou então Noé. No segundo tópico aqui do F, além disso, ele é livre para atender às necessidades do ser humano e às orações do seu povo. Em vários casos, a Bíblia fala de Deus mudando uma decisão como resultado das orações perseverantes dos justos. Foi o caso de Ezequias. Ezequias orou, chorou amargamente, porque estava gravemente enfermo. Aí então ele pediu misericórdia a Deus. Deus concedeu mais um tempo de vida para ele, né? Então, Deus pode mudar os seus planos quando nós, em nossas orações, Deus pode mudar sim os seus planos. Ele é perfeito e santo. Ele é absolutamente isento de pecado e perfeitamente justo. Adão e Eva, eles foram criados sem pecado, mas com a possibilidade de pecar. Deus, no entanto, não pode pecar. Eu volto aqui a repetir o que eu falei lá no início. A mesma natureza Jesus foi criado. Jesus foi criado santo com, né, a possibilidade de pecar. Adão e Eva foram criados santo com a possibilidade de pecar. O diabo foi criado santo com a possibilidade de pecar. O único que não pecou foi Jesus. Então, ele é digno de desatar os 7 selos, né? E iniciar os juízos sobre a face da terra. Os selos são os juízos que há de vir sobre a terra. O ponto 2 diz das qualidades do caráter de Deus. Muitas características do Deus único e verdadeiro, especialmente seus atributos morais, têm certas similitude com as qualidades humanas, sendo, porém, evidente que todos os seus atributos existem em grau infinitamente superior aos humanos. Existem, então, os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Nós lemos antes os incomunicáveis, ou seja, aqueles que Deus ele não transmite a pessoa nenhum ou a ninguém. Esses atributos são atributos de um ser divino, de uma divindade. Por isso, quando ele finaliza a oração do Pai Nosso, diz: Teu é o poder, Tua glória, Teu é o poder para sempre. O poder não é do diabo. A glória não é do diabo, né? O homem quer roubar a glória de Deus, o homem quer ser maior do que Deus, o homem quer criar outros deuses, cria outros deuses, mas somente a glória dos atributos incomunicáveis, que é ser onipotente, onipresente, eterno, né? Perfeito, santo,
só são provenientes a Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo, e a ninguém mais. Ele diz: a minha glória eu não dou a ninguém. Quando ele fala isso, a minha glória eu não dou a ninguém, ele está dizendo isso. Eu não vou botar um outro Deus aqui para competir comigo, né? Deus, ele não olha para cima porque não existe ninguém acima dele. Continuando a leitura, aliás, devemos ressaltar que a capacidade humana de ter essas características vem do fato de sermos criados à sua semelhança, mas ele não é como nós. Dentro do caráter e da personalidade de Deus, podemos dizer que ele é plenamente puro. 2.1. Então, Deus é plenamente puro. Nós somos purificados. Deus não. Deus não precisa ser purificado. Ele não precisa ser melhorado. Deus, ele é pleno. O que é pleno? Totalmente. Dentro da sua pureza moral, podemos dizer que Deus está plenamente distante de tudo o que é mal e perverso. Mas, porém, esse atributo dele, que sendo puro, pureza, ele coloca em nós. A vontade dele é que nós sejamos puros, como ele é puro. O que é puro? Alguém sem mistura, né? Sem nada de contaminação. Uma só essência. A outra qualidade de Deus, como moral, né, no seu caráter, ele é santo. E esse atributo, ele quer comunicar a nós. Ele é um atributo comunicável. Ele é plenamente separado de tudo aquilo que manche o seu caráter, ou seja, o pecado. Então Deus, ele não pode de forma alguma pecar. Não existe maneira dele pecar. É impossível Deus pecar. Se há alguma coisa que é impossível, é impossível Deus pecar. Isso quer dizer que Deus não aprova o pecado em nenhuma instância. Como ele é santo, ele disse: sede santo, como vosso Pai é santo, e sem a santificação ninguém verá Deus. Então, ele sendo um santo, exige santidade de nós. E como é que nós vamos ser santos? Né? Ele prova o seu amor para conosco, enviando seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, pelo sangue de Jesus, nós podemos ser separados, limpados as nossas vestes espirituais. Então, nós podemos adquirir, né, esse caráter de Deus, né? Esse atributo, ele comunica a todo crente, né? A gente olha, irmãos, as pessoas assim, a gente diz só Deus na causa, né? E graças a Deus que ele é um Deus que toma nossas causas mesmo, né? Ele pode mudar. Ele é reto, Deus cumpre e ele é fiel à sua própria palavra. Ou seja, Deus vive Deus vive exatamente aquilo que determinou para todos os homens. Não há incoerência no comportamento de Deus. A Bíblia afirma que em Deus não há mudança nem sombra alguma de variação. Então, às vezes a gente levanta pela manhã com um pensamento e dorme à tarde, né, à noite, com outro pensamento. Deus não é assim. Deus, ele não é emotivo, gente. Deus não se deixa levar pelas emoções. Tá? Nada emociona Deus.
O que está acontecendo no mundo não emociona a Deus. Tudo terá que ser cumprido. Com choro, com grito, nada emociona a Deus. Nada muda, né? Os projetos, ou seja, os planos, os propósitos eternos. Quais são os propósitos eternos? Ele determinou, Satanás seria, né? Não tem mais chance. Agora tem gente que diz que Satanás ainda tem chance. Não, é um propósito eterno de Deus. Ele já sentenciou. Outra sentença é, né, o julgamento desse mundo. O extermínio de todos aqueles que não servem a Deus. O lançamento deles, né, no Hades. Outra sentença, que é o arrebatamento da igreja. Chova ou faça sol, o diabo queira ou não, vai acontecer o arrebatamento da igreja. Deus, ele não vai antecipar e Deus não vai atrasar essa decisão. Aquilo que ele determinou, Jesus disse, né? Quando os apóstolos pediram, Senhor, quando é que será esse dia? E Jesus disse, né? Nem os anjos, nem o filho, nem os anjos sabem, a não ser o Pai sabe que dia que vai ser. Então, Deus, ele sabe. E Deus, ele não vai atrasar nem adiantar. Os anjos podem implorar para Jesus voltar antes, mas Deus determinou o dia certo. Mas existem outros propósitos de Deus que não são os eternos, né? São temporários, que esse Deus pode, né? À medida que nós invocamos. Vocês imaginam que se o Brasil abandonasse a prostituição, o carnaval, os ídolos, se convertesse ao Senhor, vocês acham que Deus não ouviria dos céus, perdoaria os pecados, sararia o nosso Brasil, de forma que nós seríamos mais abençoados, de que não haveriam tantos desastres naturais, onde Deus poderia levar chuva ao lugar onde não tem, ou tirar onde tem chuva em excesso? Será que Deus não poderia mudar? Deus poderia. Outro tópico é: Deus é justo. Assim como Deus age em relação a si mesmo, ele age em relação a tudo o que está ao seu redor, o que inclui o homem. Embora esse aspecto desta qualidade moral de Deus seja próximo do anterior, é importante destacar que retidão refere-se ao procedimento e justiça, à aplicação dos princípios de maneira uniforme. Deus é justo. Ser justo significa que Deus mantém a ordem moral do universo. É reto e sem pecado de sua maneira de tratar a humanidade. A decisão de Deus de castigar com a morte os pecadores procede de sua justiça. Sua ira contra o pecado decorre do seu amor à justiça. Ele revela a sua ira contra todas as formas de iniquidade. Note que a justiça de Deus não se opõe ao seu amor. Pelo contrário, foi para satisfazer a sua justiça que Deus enviou Jesus a este mundo, como dádiva de amor e como seu sacrifício pelo pecado em lugar do ser humano, a fim de reconciliar consigo mesmo. O segundo tópico, ele é íntegro. Quando falamos que Deus é íntegro, queremos dizer que ele é plenamente verdadeiro, absoluto.
Essa verdade pode ser expressa pelo menos por 3 momentos. A genuinidade. Deus é o único verdadeiro. Quando falamos que algo é genuíno, dizemos que isso é original. Por exemplo, quando compramos uma roupa original comparamos uma roupa original a uma imitação. Logo identificamos detalhes que, embora parecidos, leva à constatação se aquela peça é original e outra não. A veracidade. Deus é verdade. Jesus chamou-se a si mesmo a verdade, e o absolutamente fidedigno e verdadeiro em tudo quanto diz e faz. A sua palavra também é chamada verdade. Em harmonia com esse fato, a Bíblia deixa claro que Deus não tolera a mentira, nem a falsidade alguma. Essa expressão da integridade de Deus diz respeito ao fato de que ele apresenta as coisas da forma que elas são. Então Deus, ele não mascara as coisas. Deus, ele não mentiu quando ele falou a Adão e Eva: olha, se vocês comerem do fruto, vocês vão conhecer o bem. O bem vocês conhecem. Vocês vão conhecer o mal. Ou seja, vocês participarão também do mal. Da dor, do sofrimento, da mentira. Enfim, de tudo que é mal, vocês serão partícipes. Porque até agora vocês não são partícipes, apenas do bem. Ele não mentiu quando ele disse: vocês vão participar da morte. A morte vai chegar. E aí as pessoas dizem: como é que pode uma criancinha novinha, né, nasceu com câncer? São as maldições. Deus não mentiu quando disse que iria, né, a terra ia ser assolada, que nós iríamos ter aflições. Né? Então Deus não mentiu. Ele não mascarou nada. Quem mascarou foi o diabo. O diabo é o pai da mentira. Nele não há verdade. A letra C, a fidelidade. Deus nunca deixa de cumprir algo que ele tenha prometido. Então, por exemplo, algo que ele nos prometeu, né, é a nossa salvação. Ele prometeu que enviaria Jesus. E ele cumpriu. Né? Ou não cumpriu? Ele cumpriu. Então, tudo que é da parte de Deus, o que ele falou, ele disse que tiraria o povo lá do Egito. Ele falou que tiraria, cumpriu. Ele disse que enviaria Jesus, enviou. Ele disse que enviaria o Espírito Santo, enviou. Ele disse que nós seríamos batizados com o Espírito Santo, que iríamos ser curados, abençoados, né? Tudo isso se cumpre, né? Então ele é fiel. A fidelidade de Deus é de consolo inexprimível para o crente e de grande medo de condenação para todos aqueles que não se arrependeram e nem crerem no Senhor Jesus. Então, assim como ele é fiel para cumprir com aqueles que são fiéis para com ele, ele também será fiel para julgar os infiéis. Então, se a pessoa for infiel, ele continua sendo fiel. Né? E ele tem que usar da sua
da sua justiça. Ele não pode ser infiel, salvando uns que são fiéis a ele e salvando outros que não são fiéis a ele. Então ele estaria sendo infiel, injusto, né? Amor. Quando falamos do amor de Deus, referimos-nos à atitude de compartilhar de si mesmo e de tudo o que tem com seus filhos e com aqueles a quem criou. Esse atributo do caráter de Deus é expresso pelo menos de 3 maneiras distintas. Deus é, em primeiro lugar, benevolente. Então, o amor é benevolente, ou seja, é o bem em ação. O amor é altruísta, que visa sempre o nosso bem. Em resumo, é a qualidade do amor de Deus que nos toca bem de perto. Outra manifestação do amor de Deus é da sua graça. Graça, por definição, é favor que não se merece. Então, graça é a atitude que Deus tem de nos dar coisas. São bênçãos materiais ou bênção espiritual. Sem nós estarmos merecendo isso. Aprender sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo é compreender um pouco mais a respeito da nossa própria vida. Então, esperamos que o conhecimento desse conteúdo acrescente à sua vida grandes vitórias. Deus é bom, aqui na letra A. Deus é bom. Tudo quanto Deus criou era bom. Era uma extensão da sua própria natureza. Ele continua sendo bom para a sua criação, sustentando-a para o bem de todas as criaturas. Ele cuida até dos ímpios. Deus é bom, principalmente para os seus, os que invocam de verdade. Então, se Deus é bom, esse atributo ele também comunica a nós. Ele quer que nós sejamos bons, né? Deus é misericordioso e clemente. Ele não extermina o ser humano conforme merecemos, devido aos nossos pecados, mas nos outorga o seu perdão como dom gratuito a ser concebido pela fé em Jesus Cristo. Deus é compassivo. Ser compassivo significa sentir tristeza pelo sofrimento de outra pessoa, com desejo de ajudar. Deus, por sua compaixão pela humanidade, proveu-lhe perdão e salvação. Semelhantemente, Jesus, o Filho de Deus, demonstrou compaixão pelas multidões ao pregar o evangelho aos pobres, proclamar libertação aos cativos, dar vistas aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Deus é paciente e lento ao se irar. Deus é paciente. Deus expressou essa característica pela primeira vez no Jardim do Éden, após o pecado de Adão e Eva. Quando deixou de destruir a raça humana conforme era o seu direito. Então, Deus ele mostrou essa qualidade, né? Dele, ser paciente. Ele poderia ter matado o homem, exterminado ali, mas sabendo que também do propósito eterno, né, ele não destruiria alguma coisa que ele próprio criou, né, porque era um propósito eterno de Deus. Deus também foi paciente nos dias de Noé, quanto a arca estava sendo construída.
E Deus continua demonstrando a paciência com a raça humana, pecadora. Ele não julga na devida ocasião, pois destruiria os pecadores, mas, na sua paciência, concede a todos a oportunidade de se arrepender e serem salvos. Então veja a misericórdia, né? A paciência de Deus. Você que é pai, você que é mãe, quando o teu filho erra, o que acontece? Né? Dependendo da gravidade, o chinelo pega, né? Imagine nós, se Deus não fosse paciente para conosco, o primeiro pecado que a gente comete contra Ele, que Ele acha ser grave, Ele mataria nós. Né? Mas Ele é paciente. E Ele espera que também nós tenhamos essa paciência. Ele quer comunicar isso para nós também. A revelação que Deus faz de si mesmo está em Cristo Jesus. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Em outras palavras, se quisermos entender completamente a pessoa de Deus, devemos olhar para Cristo, porque nele habita a plenitude da divindade. Para concluirmos, Deus é Espírito infinito, poderoso, santo, reto, justo, íntegro, genuíno, verdadeiro. Ele é fiel e ele é a própria essência do amor. Em Cristo temos a revelação plena de Deus. E aqui a gente encerra nossa lição de hoje. Amém? Alguma pergunta aí, gente? Legal? Tudo bem? Então tá. Nós vamos encerrar aqui. Eu quero compartilhar com vocês. Prestem atenção. Quem é Deus? O que Ele é? Toda criança pergunta: quem criou Deus? E todo pai sábio diz: ninguém criou Deus. Deus simplesmente é e sempre foi. Ele não teve nenhum começo. Deus nunca terminará. Se Ele não veio a ser, Ele não pode deixar de ser, porque Ele é ser. Deus é a realidade absoluta. Não há realidade anterior a Ele. Ele é tudo que eternamente foi. Nenhum espaço, nenhum universo, nenhum vazio, somente Deus. Deus é totalmente independente. Tudo que não é Deus depende totalmente de Deus. Todo o universo é como nada em comparação a Deus. Tudo que nos maravilha no mundo e nas galáxias é nada quando comparado a Deus. Deus é constante. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não pode ser melhorado. Ele não está se tornando algo. Ele é quem é. Deus é o padrão absoluto da verdade, bondade e beleza. Ele é o mesmo padrão do que é certo, verdadeiro e belo. Deus faz o que lhe agrada e é sempre justo, belo e coerente com a verdade. Deus é a realidade e pessoa mais importante e mais valiosa do universo. Ele é mais digno de interesse, atenção, admiração e deleite do que todas as outras realidades, incluindo o universo inteiro. Esse é o Yahvé, o nosso Deus, o único Deus, o Senhor dos Senhores.
Segundo a imagem, a imagem. Ele é todo poderoso, Ele é o 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 todo poderoso. Não tratamos. Amém. 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 Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Fiquem todos. Amém. Tchau. Tchau.